Se você tem alguma conta numa rede social, certamente você tem um endereço de e-mail. E-mail. Quem de nós hoje não tem um e-mail para ter uma conta aí numa rede social, num site que a gente frequenta sempre, né? De repente, num site de compras aí para poder fazer. Todo mundo hoje tem aí um endereço de e-mail cadastrado em seu próprio nome, que tem se tornado cada vez mais uma espécie de identidade de quem nós somos, né? Mas isso não tem nada a ver com o início do gênero. E hoje eu quero conversar com vocês exatamente sobre isso. Mas antes de começar a nossa aula, deixa eu te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, tá? E marcar lá o sininho para você receber sempre as novas aulas que a gente está produzindo aqui. Aula de tudo que você puder imaginar, aqui no Brasil Escola você tem. Muito bem, e-mail é literalmente uma abreviação, tá certo? Esse izinho, tá? Vem de electronic, tá? Que em português é eletrônico, né? E-mail é também correio, então a tradução seria correio eletrônico. Quando o e-mail começou a se popularizar ali nos anos 90, meados dos anos 90 para os anos 2000, o pessoal tentou encaixar esse correio eletrônico aí, falava-se correio eletrônico, eventualmente a gente ainda vai ver alguém falando, mas não adianta, né? A palavra em inglês, e-mail, pegou muito mais e hoje a gente usa muito mais essa expressão do que a expressão traduzida. Os relatos dão conta que o e-mail surgiu lá em meados da década de 60, nos antigos computadores conhecidos como mainframes, né? Então, se você imaginar aqueles grandes computadores, aquele tanto de máquina dentro de uma sala para poder processar uma mensagem simples que hoje a gente consegue fazer pelo celular de modo muito mais rápido e prático, né? Com muito mais potência, muito mais capacidade de processamento do que havia naquela época. Mas surgiu lá, tá? Década de 60 mais ou menos. Só que ele só vai se popularizar de fato na década de 90. Então é na década de 90 que as pessoas começam aí a mudar o seu comportamento em relação às cartas, tá? Ela para de ir até o correio para enviar carta e começa, na verdade, a mandar e-mails. Os e-mails são mais rápidos, os e-mails são mais práticos, os e-mails são grátis, né? Se você tiver uma conexão disponível, o e-mail você não gasta nada por ele, então ele acaba tendo muitas vantagens sobre as correspondências comuns e ele acaba tomando esse lugar aí com o passar do tempo. A propósito, parênteses aqui para curiosidade, você já viu aquele símbolo de arroba e provavelmente você já deve ter se perguntado alguma vez o que significa isso, né? Pois bem, ele é um símbolo que indica a preposição at em inglês, que significa em. Então, quando eu tenho um e-mail, sei lá, guga@email.com, significa que Guga está em provedor e-mail, tá? Se a gente coloca qualquer provedor desses que existem aí, quando você coloca aquele nome que você escolheu antes, esse arroba indica que você está dentro daquele provedor. Em princípio, a principal diferença do e-mail para qualquer outra correspondência, qualquer outra mensagem não eletrônica é a velocidade. Isso é um sintoma dos nossos tempos. Nós estamos vivendo essa era da internet em que a informação ela se expande de tal forma que em dois lugares completamente opostos do mundo as informações podem chegar ao mesmo tempo, né? Então, assim, no Brasil e no Japão pode ao mesmo tempo chegar uma notícia sobre uma guerra que está acontecendo, sei lá, no Iraque. Né, alguma coisa nesse sentido. Então isso tem a ver com essa instantaneidade que a gente vive hoje, né? A praticidade de algo que vai e volta rápido faz, por exemplo, com que a gente prefira os meios eletrônicos aos meios que não são eletrônicos. Pensando no e-mail agora como gênero textual, ele herda todas aquelas características que a gente tem na carta, tá? Então, assim, vocativo, né, as formas de tratamento, as marcas de interlocução, quer dizer, você chamar o outro dentro do seu texto no diálogo, isso aí tudo continua acontecendo do mesmo jeito, isso não mudou, tá? O que muda mesmo é esse meio, esse caminho por onde a mensagem vai, que vai ser um pouco mais rápido. E aí a gente tem que perceber que existem tipos diferentes de e-mail, né? Uma coisa é um e-mail pessoal que você manda ali para um amigo, né? Contando uma coisa e tal. Apesar de existirem hoje outros mecanismos que são até mais práticos do que o próprio e-mail, ele continua existindo e a gente ainda pode continuar fazendo isso. Mas, por exemplo, se a gente fala de um e-mail que é institucional,
né? Eu não posso, por exemplo, conversar com um chefe meu da mesma maneira que eu converso com um amigo meu, tá? Ainda que eu possa considerar o chefe meu amigo, a gente não vai tratá-lo da mesma maneira, tá? Então, graus de formalidade diferentes são exigidos em textos de acordo, obviamente, com as circunstâncias, por exemplo, de quem é o seu interlocutor. E isso não vale só para o e-mail, isso vale para qualquer situação da nossa vida. Então, a gente considera, na verdade, que dos vários tipos de e-mails que existem, né, a gente tem o pessoal, a gente tem o profissional, tá? E esses e-mails todos, eles vão se adequar, né, de acordo com os interlocutores que estão ali conversando. A mensagem vai se adequar, os modos, né, de tratamento, a formalidade do texto vai mudar de acordo com o interlocutor e, obviamente, também com o conteúdo da mensagem. Uma coisa que muita gente não sabe é que o e-mail ele tem um caráter documental, inclusive como prova, né? Não, mas está no meio virtual, está na internet. Não, ele vale como prova, sim. Então, uma pessoa, por exemplo, que foi ameaçada por e-mail por outra, ela tem aquele texto ali, ela pode printar aquele texto, pode imprimir aquele texto, e isso tem valor documental dentro de um processo, né, dentro de uma investigação, isso tudo vale da mesma forma que, sei lá, uma faca ensanguentada. Tem o mesmo valor, tá? No fato de ser virtual não significa que a coisa não tem essa materialidade, não, ele é material sim. Inclusive porque, dependendo de onde a pessoa mandou o e-mail, tem como se rastrear, por exemplo, o endereço, né? De onde é que ela mandou isso, aquele famoso IP. Então, sim, é uma prova documental e isso mostra a importância desse gênero dentro da nossa sociedade. Aqui vai uma dica profissional, tá? Se você já trabalha e tal, é interessante que você mantenha e-mails distintos, tá? O seu e-mail pessoal do seu e-mail profissional. É legal ter essa distinção aí para que você possa no e-mail pessoal colocar aquelas contas ali, por exemplo, de Facebook, Instagram, né? Recuperação de senha, aquela coisa toda para os seus e-mails pessoais, aquele que geralmente você coloca um apelido, aquela coisa um pouco mais informal, né? E um outro com um nome mesmo, mais profissional, né? Dependendo da sua área, do que você faz. É legal colocar ali o seu nome, porque isso traz um ar de maior profissionalismo também e te ajuda. Imagina se você vai entregar um currículo, né, numa empresa e seu e-mail é alguma coisa do tipo assim, agatinha19 @ tal coisa, né? Então, assim, não vai pegar tão bem quanto se você tiver um e-mail profissional mesmo, com um nome profissional. Fica essa dica aí para você. A título de exemplo, eu escrevi um e-mail aqui para um amigo meu, um grande amigo meu, inclusive, Eduardo Mesquita, e eu vou ler esse e-mail que eu escrevi para ele aqui para vocês, para você ter uma ideia aí, mais ou menos, dessa estrutura, né? Claro que você já deve ter produzido e-mails assim também, mas só para a gente ficar dentro dessas características da correspondência, da carta que eu comentei mais cedo. Acompanha comigo aqui. Amigo Eduardo, foi uma alegria encontrar você hoje, ainda que tão rapidamente, e poder dar umas boas risadas, como sempre acontece quando nos vemos. Porém, estou escrevendo por outro motivo. Eu me esqueci de te avisar, mas no domingo eu tenho um casamento de uma amiga e por isso não poderei ir à sua casa. Vamos ter que remarcar esse churrasco. Espero que não me chame de boleiro por essa mancada novamente. Manda beijo para todos aí da sua casa e um para você, Guga Valente. Então percebam o tom de informalidade, né? Estou conversando com um amigo meu. Então aqui a gente não tem essas regras gramaticais todas, né, respeitadas rigorosamente, né, tem gíria e tudo mais no texto, porque afinal de contas a gente está num ambiente de informalidade. A situação, como eu falei anteriormente, pede que a linguagem seja um pouco mais solta. Imagine se eu vou escrever para um amigo meu e vou ser completamente formal com ele, né? Ele pode achar, inclusive, que está acontecendo alguma coisa, que a gente está brigado, alguma coisa nesse sentido, porque a formalidade ela tem isso, né, de ser muito séria. Então a informalidade ela é mais brincalhona, ela é um pouco mais solta, inclusive com as regras da gramática. Claro, as infrações que eu cometi aqui no texto não são graves a ponto de, nossa, tá causando uma ambiguidade, não consigo entender o que ele quer dizer, nada disso. Mas você percebe que o texto é muito mais leve, né? Então fica aqui esse exemplozinho para você ter essa noção das marcas de interlocução, da saudação inicial, da saudação final e da minha assinatura. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E se você gostou, deixa aquele joinha lá pra gente.
Não deixe de se inscrever aqui nas nossas redes sociais, nas outras redes sociais também, para que você possa acompanhar nosso trabalho mais de perto, tá bom? Valeu e até lá!